Continuando, galera, em ligações simples. As ligações simples, toda ela na cadeia carbônica, vai fazer uma geometria classificada como tetraédrica. E essa geometria tetraédrica, ela é considerada uma geometria espacial, ok? Somente ligações simples. E o ângulo do carbono entre as valências, entre essas ligações aqui, ó, é de 109 graus e 28 segundos aqui. E o carbono tem apenas, no caso nas ligações simples, as chamadas ligações sigmas, que são as ligações fortes. E o tipo de hibridização ou estado ativado do carbono é sp3, ok? Quando se trata de ligação dupla, eu tenho duas outras possibilidades. Quando só tem uma dupla ligação, guardem isso, galera. Na ligação dupla, quando eu tenho apenas uma, ela é uma ligação plana. No caso, chamada de trigonal plana. Ok? Que faz um triângulo aqui, ó. Se você puder identificar aqui um triângulo. Ok? Com um ângulo entre essas valências de 120 graus. Aqui. E possuindo entre elas ligações, tanto ligações sigmas, que ocorrem em qualquer tipo de ligação, quanto a ligação π. Para existir ligação π, eu necessito de duplas ou triplas ligações. E um tipo de hibridização sp2. E o outro caso de ligação dupla é quando tem duas duplas no mesmo carbono. Olha aqui, duas duplas no mesmo carbono. Quando isso acontece, eu tenho uma geometria linear. O ângulo dessas valências é de 180 graus e ela tem, no caso, ligações sigmas e π também, sendo duas ligações sigmas e duas ligações π, no caso deste exemplo aqui. E o tipo de hibridização SP, na verdade. E a ligação tripla, que também apresenta geometria linear, assim como duas duplas no mesmo carbono. A ligação tripla apresenta geometria linear, o ângulo também entre as valências de 180 graus e com ligações sigmas e ligações π também na sua estrutura. Para esse exemplo aqui, ele tem duas ligações π. Quando tem uma tripla ligação, duas dessas ligações são ligações π e uma é a ligação sigma. Ó, e aqui é sigma também. Beleza? E a hibridização desse carbono também é sp. Agora falando um pouco sobre heteroátomo. Quem são os heteroátomos? São os átomos diferentes de carbono e hidrogênio ligados entre carbonos. Entre carbonos. Ó, aqui eu tenho um oxigênio, que é um átomo diferente de carbono, ligado entre carbonos. Isso é chamado de heteroátomo. E no próximo momento, nós veremos a classificação da cadeia carbônica. Que, na verdade, primeiramente, antes de falar da classificação da cadeia, vamos falar da classificação do carbono na cadeia. Aqui está uma estrutura, onde eu tenho vários carbonos. Eu tenho uma cadeia carbônica aqui. Quando eu tenho, começando de trás para frente, um carbono em que ele tem 4 outros átomos de carbonos ligados nele, eu tenho o chamado carbono quaternário. Quando eu tenho um carbono, como vocês estão percebendo nessa seta aqui, com 3 outros átomos de carbonos ligados a ele, eu tenho um carbono chamado de terciário. Quando eu tenho 2 outros átomos de carbono ligados em um único átomo de carbono, eu tenho um carbono chamado secundário. E quando eu tenho apenas um, eu tenho o chamado carbono primário. Até já, galera. No próximo vídeo nós continuaremos aí. Um abraço.